superando o medo e situações desafiadoras. Vamos tratar aqui de alguns medos e situações específicas que podem travá-lo na vida ou gerar algum tipo de limitação ou incômodo. Encare esse tipo de situação como algo que precisa treinar para conseguir aprender a lidar com os pensamentos e sentimentos que estão envolvidos em cada contexto e conseguir condicionar um mindset ótimo para que as suas ações diante dos medos e desafios sejam excelentes. Imagine que um lutador de MMA tem dificuldade de defender quedas. Ciente disso, o seu treinador vai inserir nos seus treinos várias sessões de defesas de queda e ele vai fazer isso até que os movimentos de defesa de queda estejam tão praticados que serão executados sem pensar, como uma competência inconsciente. Nos treinos de jiu-jitsu, sempre recebi orientações de praticar e treinar as posições, movimentações, finalizações e defesas que eu tinha mais dificuldade. Geralmente, as pessoas usam nos treinamentos aquilo que elas têm mais facilidade, com o objetivo de ganhar os combates do treino. Mas, fazendo isso, o foco está em vencer os combates e não em se aprimorar e aprender coisas novas. O resultado de não enfrentar os medos e desafios é uma estagnação na vida. E toda vez que se evita uma determinada situação incômoda, ela ganha força e vira um fantasma na sua vida. Cuidado! Prepare-se antes. Geralmente, as pessoas aconselham o enfrentamento do medo, mas você deve se preparar para superar a situação desafiadora e treinar mental e fisicamente esse enfrentamento. Do contrário, se você se aventurar a enfrentar algo que lhe traz medo e ansiedade, pode se frustrar com o resultado negativo. Então, o melhor a fazer é identificar quais são as suas dificuldades com relação àquela situação desafiadora e promover as mudanças e alinhamentos internos necessários para que possa enfrentá-la com as condições adequadas para gerar uma experiência positiva de sucesso. Aquela história de vai e se der medo, vai com medo mesmo, é a maior furada. Prefiro o vai, mas antes prepare-se para superar os seus medos. Se você tem medo de alguma situação, provavelmente existem situações frustrantes no seu passado, que de alguma forma estão relacionadas a essa nova situação. Se tentar enfrentar algo que lhe traz um medo grande e o desafia com grande intensidade, sem se preparar para dominar as suas emoções, pensamentos e sentimentos, promovendo um mindset estrategicamente positivo, pode criar uma situação frustrante que se somará a todas as outras já existentes e confirmará crenças negativas de que não é competente ou capaz de fazer aquilo dar certo na sua vida. Eu sei quem sou. Essa é uma frase que deve ser repetida pelo menos uma vez por dia. Ela evita que nos esqueçamos e nos desconectemos dos aspectos fundamentais da nossa autoimagem. Algumas pessoas tentam criar uma imagem externa de superioridade, de perfeição e ausência de erros.
E com isso, muitas vezes, acontece para compensar a sua autoimagem fraca e pequena. Quando não sabe quem você é, quando não sabe o seu valor, as suas capacidades e competências, pode enfrentar desafios achando que está preparado para superá-lo, quando não está, e gerar uma frustração pelo insucesso diante de algo em que você, naquele momento, não tinha condições de obter sucesso. Por outro lado, o que acontece com maior frequência é o inverso. Por não saber o seu valor, por não conseguir valorizar a sua história, as pessoas hesitam e até desistem de enfrentar os seus desafios. Comparações com outras pessoas. Geralmente, os pais adotam a prática de comparar os seus filhos entre si e também com as outras pessoas da família e até amigos. Nota-se a intenção positiva de estimular os filhos a se desenvolverem na vida e superarem a preguiça, a procrastinação e a falta de foco. Porém, o resultado dessas comparações é a falta de habilidade para que a pessoa se autovalorize, e sempre haverá o hábito de se comparar com as outras pessoas de forma negativa. Sempre que perceber outras pessoas melhores do que você em algum aspecto e isso lhe incomodar, esse é o nítido sinal de uma deficiência no recurso da autovalorização. Quando compreendemos que a nossa maior competição é interna, que precisamos nos superar continuamente e sem a necessidade de nos sentirmos inferiores, porque alguém está mais evoluído em algum aspecto, desaparece o sentimento de inferioridade pelas comparações. Você passa a olhar para as outras pessoas para aprender com elas, para admirá-las ou até para perceber o que elas estão fazendo de certo ou errado e aprender com isso. Mas não há alegria em ver alguém pior que você, nem a tristeza de ver alguém melhor que você. Algumas pessoas, pela autoimagem reduzida e o sentimento de inferioridade, têm a necessidade de tentar diminuir ou desvalorizar os outros para que se sintam valorizados. É uma verdadeira libertação o fato de você não precisar mais competir com o mundo e perceber que algumas pessoas estarão em uma fase evolutiva mais avançada e outras mais atrasadas. E isso, na verdade, não interfere na sua jornada. Se você chega na academia e percebe que alguém tem um corpo mais bonito do que o seu e que pega mais peso do que você ou que corre mais do que você, parabéns para essa pessoa. Inspire-se nela para que possa se superar no seu tempo e não permita que haja qualquer comparação entre você e o padrão dessa outra pessoa. Cada um vive a sua vida, trilhando o seu caminho, no seu tempo e do seu jeito. Finalmente, você não precisa se concentrar em ser o melhor para ter sucesso na vida e se sentir feliz. Basta que se comprometa diariamente em ser o seu melhor, cada vez melhor. E o processo evolutivo ganhará uma velocidade e uma consistência incríveis. Nunca se compare com ninguém, lidando com a opinião alheia. Pessoas que são condicionadas por padrões de cobrança
podem desenvolver uma grande dificuldade de receber elogios, por exemplo, que podem ser interpretados como uma forma de incentivo falso de quem faz o elogio, como se a pessoa só estivesse querendo falar algo positivo sobre você para lhe incentivar, mas que aquilo não é verdade. Os elogios também podem se tornar uma fonte de cobrança interna excessiva, pois quem não tem o recurso da autovalorização fortalecido acaba criando a ideia de que é preciso torná-lo uma verdade, que ainda não é, para que a expectativa da pessoa que o faz seja correspondida. O não atendimento das expectativas externas é compreendido como um desapontamento, uma decepção, uma quebra na confiança de quem as criou. A necessidade de aceitação é uma das mais fundamentais dos seres humanos. Tendemos a fazer ou deixar de fazer muita coisa na vida para que sejamos aceitos. Isso começa desde a infância, em família, e passamos a vida toda criando um mindset para a aceitação. Quando os torcedores de um time de futebol vão assistir a um jogo do time do coração, esse é um ritual de pertencimento, de aceitação. Quando o time faz um gol, os torcedores sentem que o gol é deles, como se estivessem dentro do campo, jogando junto com o seu time. O meu irmão Fabrício é fanático por futebol e sempre pude vê-lo em casa beijando a camisa do time, fazendo orações na hora do pênalti, chorando quando seu time perdia na final e gritando de alegria a cada gol. O fato é que, em geral, o ser humano tem uma necessidade forte de aceitação, de se sentir parte de algo, de acolhimento, da admiração e do amor. Justamente por isso é que o crítico interno é moldado para atender ao padrão de cobrança excessiva ou de expectativa excessiva dos pais, amigos, família, chefe, colegas de trabalho e da sociedade. Quando uso a pergunta de ouro sobre os insucessos e erros das pessoas em processos de coaching, como você se sentiu naquele momento? As respostas mais comuns são: com raiva, culpa, incompetente, inferior, frustrado e com vergonha. A vergonha aparece como um sentimento sobre a opinião alheia, sobre ter decepcionado as outras pessoas com o seu fracasso. Pela cobrança interna excessiva, as pessoas se esquecem de que os erros fazem parte dos acertos e que neles podemos aprender lições preciosas que os acertos não poderiam nos ensinar. Elas também se esquecem de valorizar as suas ações para se prepararem para superar aquele desafio que há que se ter paciência e persistência para tentar até conseguir. Que ninguém é perfeito e que todo mundo erra, mas que podemos aprender com os insucessos e evoluir, deixando o passado no passado. Quanto maior for o auto-julgamento no momento dos insucessos, menor será a capacidade de aprender com eles e maior será a probabilidade de repetir os nossos erros. A gentileza e a paciência diante de um erro são essenciais, não apenas para que o auto-julgamento enfraqueça a nossa autovalorização, preservando a nossa imagem, a nossa autoimagem e autoconfiança, mas principalmente
para que possamos nos preparar para o sucesso, aprendendo com a experiência, analisando criticamente, positivamente, os resultados, para que encontremos as melhorias necessárias para o aprimoramento daquilo que ainda não está excelente e para que nos concentremos em eliminar gradativamente cada erro. Os padrões de cobrança e expectativas excessivas também afetam nas pessoas a sua capacidade de lidar com críticas. O fato é que quando um recurso da autovalorização está bem fortalecido, junto com a paz de espírito, a gentileza e a paciência, nos blindamos também dos elogios, quanto das críticas alheias. Esses dois fatores podem ser prejudiciais para o nosso alinhamento interno e também para manter a imunidade emocional. Se você depende do elogio externo para se sentir valorizado e feliz sobre as suas ações, torna-se um refém da valorização externa. E quando ela não vier, não será capaz de se valorizar. Se você permite que a crítica alheia o abale, sempre que qualquer pessoa discordar de você, e positiva ou negativamente apontar os seus erros, vai se sentir desvalorizado. Você mesmo precisa ser a primeira pessoa do mundo a saber qual é o seu valor. E isso não é um ato de arrogância ou prepotência. Tenha a consciência de que nunca será perfeito. Sempre haverá o que aprender e melhorar. Mas enquanto não souber do que é capaz, da sua competência, dos seus conhecimentos e habilidades, da sua força, da sua capacidade de superação, se sentirá pequeno diante dos desafios. A autovalorização consciente e equilibrada é essencial para que não nos frustremos nos supervalorizando. Quando você não sabe definir o seu valor, as suas capacidades e potencialidades e acaba achando que pode mais do que realmente pode, sabe mais do que realmente sabe, tem habilidades superiores do que realmente tem, pode se colocar em situações que ainda não está preparado para superar. Ter consciência de quem você é e do que é capaz vai lhe ajudar a buscar desafios que sejam possíveis de serem superados. E sempre que deparar com aqueles que ainda não está pronto para tanto, vai ter a oportunidade de se melhorar para tornar-se apto a enfrentá-lo, tendo sucesso sobre ele.